Bem-vindo a mais uma videoaula. Eu estou com as escrituras nas mãos. Este é o livro que eu mais tenho lido em toda a minha vida. Eu tenho lido este livro desde os 8 anos de idade e ele não consegue sair diariamente da minha vida. E quanto mais eu leio, mais eu vejo que é uma aventura maravilhosa. Eu só posso dar para você um panorama muito rápido, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte: a Bíblia começa no princípio, Gênesis, e termina no Apocalipse dizendo: eu sou o princípio. E a última palavra é Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, falar agora nesta aula é falar do Pentateuco. E falar do Pentateuco tem a ver que nós vamos ter que olhar para Gênesis, para Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Este livro, Deuteronômio, é interessante porque ele termina falando sobre Moisés, né? E se crê que tem sido na tradição judaica e no mundo cristão que são livros de Moisés, mas o fato é que no finalzinho alguém terminou dizendo o seguinte: e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Um homem nas mãos de Deus para executar uma missão de vitória. Eu quero que você me acompanhe agora nessa transparência aqui para você ver alguns pontos. O Pentateuco, vamos pensar em Gênesis, né? Gênesis não é apenas uma história, né? Obviamente teria pouco significado para nós se fosse só história. Não, Gênesis é mais do que isso. Gênesis tem uma mensagem e essa mensagem é que você deve firmar bem agora. Preste atenção nisso e pode ser resumida nesta frase: revela-nos a inadequação do homem sem Deus. É isso que é Gênesis. Gênesis é para mostrar para mim e para você que viver sem Deus é uma vida inadequada. Gênesis é para mostrar que viver sem Deus não funciona. E essa inadequação é mostrada em 3 áreas. Primeira área, com a natureza. O ser humano vive mal com a natureza quando ele perde a realidade de Deus. Essas relações naturais circunscrevem o nosso contato com o mundo físico. O ser humano, quando perde o contato com Deus, ele se torna um estranho no ninho da vida. Um outro fator é no relacionamento humano. Quando ele perde o contato com Deus, a comunhão com Deus, ele tem um problema muito sério e inadequado com o próximo. Isso leva ao que chamamos atualmente de sociologia, né? O ser humano tentando melhorar, a psicologia tentando melhorar as emoções, a psiquiatria que vai aos problemas mais profundos. Tudo isso tem a ver com as psiques humanas. O ser humano quer descobrir como viver afinal e o problema está lá no Gênesis. E eu coloquei em terceiro lugar, propositalmente, para terminar com esse tema, o grande problema humano é a espiritualidade. A espiritualidade. Preste atenção aqui. Reino espiritual. Aqui está o grande conflito humano. O reino das relações espirituais. Está na sua vida com Deus. E aqui nós temos daí o lugar para a teologia, o lugar para a soteriologia, o lugar para a filosofia. Veja que beleza que é estudar esse assunto. Por quê? Porque o Pentateuco, em Gênesis, vai justamente nos mostrar isso. Agora, quando você sai do Gênesis e dá um passo para dentro do Êxodo, você vê que se no Êxodo está o problema, aliás, em Gênesis está o problema, em Êxodo está começando a libertação. Eu sempre gosto de dizer que Gênesis começa num jardim, mas Gênesis termina num caixão. A grande mensagem de Gênesis é um jardim, mas termina num caixão no Egito. Como pode isso? E o que Deus vai fazer em Êxodo?
vai tirar o caixão do Egito. Tudo que você pode dizer sobre o homem, né, está ali. E você acaba vivendo o reino da morte, o reino do desencontro. Mas Êxodo não. Êxodo não é sobre o homem, Êxodo é sobre Deus. É a mão de Deus. É a libertação de Deus. É Deus dando uma resposta ao homem de Gênesis. Êxodo é a resposta de Deus às necessidades do homem e da oferta de Deus para o pecado do ser humano. Você tem em Gênesis o seu problema, em Êxodo a solução. Então, a grande mensagem de Êxodo para nós, no mundo cristão, é a redenção. É o resgate. É a ação de Deus para que o ser humano seja redimido, não só de sua necessidade, mas em sua necessidade. No meio do seu pecado e do pecado. Em sua degradação e em sua miséria. O grande caminho de Êxodo é o caminho da liberdade. É um caminho da liberdade. É o filme, é o drama de Deus. É o modo de Deus, o jeito de Deus fazer as coisas. Não é maravilhoso isso? Compreender essa verdade é uma coisa fenomenal na nossa vida. Toda honra e glória ao Senhor que nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Daqui a pouco a gente volta.